Fala galera, aqui é o Silvio Prado, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Revolução Personal. E nessa aula eu queria conduzir vocês através de uma jornada de autoconhecimento. Extremamente importante nos dias de hoje a gente se entender para continuar fazendo o nosso melhor em tempos de crise ou no dia a dia comum. Então, para isso, eu queria te conduzir e fazer você entender o que a gente vai passar nesses próximos minutos, ok? Então vem comigo. O resumo da aula vai ter um princípio, a gente vai falar muito sobre o jogo interno ou inner game, vocês vão entender melhor daqui para frente. Quem sou eu hoje e quem sou eu amanhã. E a gente vai também falar em como direcionar as atitudes e não ficar à mercê das emoções. E a felicidade, ela está no processo. Então, vem comigo que essa vai ser uma aula bem massa. A gente vai começar então pela questão do jogo interno. Vocês precisam entender que é, esse é um conceito bem legal da gente começar a entender. Quem desenvolveu esse conceito foi o Timothy Galloway. Tá? Ele até fez um livro chamado Inner Game of Tennis. Ele é um treinador de tênis e através dos jogos e análises ele começou a desenvolver uma teoria e eu queria muito falar com vocês sobre isso porque eu acredito que vai ser extremamente relevante a gente começar a nossa jornada de autoconhecimento com um pouco desse processo interno que a gente passa, né? Então ele é um criador de um conceito do jogo interior. Ele contribuiu significativamente para o desenvolvimento do coaching na atualidade, para vocês terem ideia, né? E para a gente falar em relação a coach, o coach, na tradução mais literária do processo, tem a ver como se fosse carruagem. Então, a carruagem ela faz as pessoas saírem do ponto A para um determinado ponto B, né? E o coach, ou traduzindo na palavra como treinador, não é diferente, né? Então, a gente tende a pegar as pessoas em um determinado estado e transformar essas pessoas a melhorar, né, suas capacidades físicas ou até mesmo de resolução de problemas, que o exercício pode ajudar essas pessoas também a um outro nível de jogo. E eu acredito que isso vai ter uma extrema relevância daqui para frente, porque se a gente começa a entender que esse jogo interno, e eu vou explicar mais para vocês, a gente já está vivendo, isso vai fazer uma diferença bem legal daqui para frente para as suas tomadas de decisão. Então vamos lá. O Tim ele observou um grupo de alunos, né, e percebeu que é melhor que ensinar a jogar tênis era ajudá-los no processo de aprendizado, dentro daquilo que fazia sentido para cada um deles. E ele se questionava o que passava na cabeça dos jogadores dele. Então você imagina que o que é mais interessante, né? Brincar de tênis ou aprender a aprender o jogo, né? Fundamentos e tudo mais. Quando você começa a diferenciar, né, o que é o jogo, o que é brincadeira, você começa também a diferenciar o seu processo, né, de como você entende cada tipo de consequência das suas próprias ações, né? E se a gente fizer voltar para a analogia do jogo, você tem que reagir muito rápido no jogo para fazer uma leitura do adversário e visualizar os seus próprios recursos para ver se você vai conseguir vencer esse adversário. E olha só que interessante, o que o Galloway ele começou a perceber, né? Ele começou a perceber que, meu, durante a partida se jogam dois jogos, né? E o primeiro nível, ele é na quadra, que é um jogo exterior. E o segundo game, galera, que eu vou falar bastante nessa aula, é o jogo interior. Então, você imagina que durante o jogo, né, tá acontecendo sempre mais de um movimento. Então, além daquilo que você treinou, praticou, pensou em estratégias, técnicas e táticas para vencer o seu oponente, além de desenvolver a sua própria habilidade, sua própria capacidade, né?
você ainda vai estar jogando um outro jogo que passa aqui, que é esse jogo interior, né? A partir de você começar pensar, oh, como eu acordei, se tem gente torcendo contra, se por acaso naquele dia eu acordei bem para fazer tudo que eu treinei nesses últimos dias. Então é você contra você, além de tudo que você precisa passar durante o jogo. E falando um pouquinho mais sobre isso, galera, o jogo na quadra, ele é o processo, né? A gente chama ele de jogo exterior. E aí tem a ver com autoconhecimento e autossuperação. Então, durante esse processo, né, de autoconhecimento mais superação, você vai ver que muita coisa pode acontecer. E isso não necessariamente vai fazer com que você obtenha os seus resultados. Por quê? Num segundo momento, ou melhor, acontecendo ao mesmo momento, esses dois jogos, o exterior e o interior, você vai começar a perceber que no jogo interior você precisa da superação, porque em algum momento enfrentamos um oponente difícil e precisamos aprimorar os conhecimentos que já possuímos. Então, o que isso quer dizer? Que talvez a gente precise conhecer quais recursos nós temos para lidar com esses desafios. Sabe quando, tipo, você se prepara num determinado tipo de jogo, mas na hora que você chega para jogar, o adversário talvez esteja mais preparado que você. Então isso faz com que você reavalie seus recursos internos para poder tomar várias atitudes para poder vencer o seu adversário. E esse jogo interior tem a relação com a disputa de dois jogos ao mesmo tempo, como eu disse, contra o adversário e contra nós mesmos. E aí, a partir disso, galera, a gente vai estar o tempo inteiro pensando que nós temos um jogo externo de um lado e o jogo interno acontecendo simultaneamente. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Imagina, durante quanto tempo de uma partida de tênis a bolinha está realmente em jogo? Vocês têm ideia? Alguns estudos apontam que apenas 20 a 30% do jogo é realmente jogado. Você imagina o tanto de tempo que você precisa criar de estratégias e tentar pegar os seus melhores recursos técnicos para desenvolver durante um jogo e poder vencer esse adversário? E às vezes o adversário é você mesmo. E olha só, entre 70% e 80% do tempo a gente não joga com a bolinha, mas sim com o nosso mindset, esse conjunto aí de pensamentos, a sua mentalidade. O tempo inteiro você está montando estratégias e estudando o adversário. Por quê? Essas estratégias vão fazer você conseguir derrotar o seu adversário. Isso, se a gente traduzir para o nosso trabalho, a gente tem que pensar todos os recursos que nós conseguimos agregar ao longo do tempo para poder fazer o fechamento de uma venda, de um plano, ou mesmo superar talvez algumas objeções que os alunos venham se caso o seu treinamento não esteja satisfatório, se você precisa aumentar a sua mensalidade, ou em tempos de crise, talvez, o que você pode fazer para entender o jogo interno do seu próprio cliente. Está me entendendo que, além de você entender o seu jogo, tanto interno quanto externo, para você fazer uma boa partida, né, essa analogia faz bem na sua profissão, você ainda vai ter que tentar fazer a leitura dos seus clientes ou do seu adversário, caso você esteja enfrentando algum tipo de dificuldade para tentar derrotá-lo. E o conceito do team é traduzido da seguinte maneira: performance é igual a potencial menos interferência. E aí, se a gente imaginar um adversário chato, sabe? Encrenqueiro, que a gente não gostaria de enfrentar,
quais qualidades a gente ia precisar desenvolver para superá-lo? Talvez paciência, tranquilidade, assertividade, para não permitir que o técnico dele ou de outra pessoa interfira no jogo. Tá me entendendo? Que a gente precisa fazer isso para poder jogar o nosso jogo da melhor maneira. E por mais difícil que seja admitir jogadores com esse perfil, né, esse perfil encrenqueiro, igual a gente estava falando, você tem que acreditar que eles são seus melhores amigos. Você tem que acreditar que toda crise é um momento que gera muitas oportunidades, tanto de você melhorar, quanto de você rever o nível de habilidade que você tem para enfrentar as possíveis demandas que vêm dessa crise. E quanto mais treinado e habilidoso e difícil de vencer ele for, a gente precisa desenvolver o nosso potencial. Adversários assim apontam que o que precisa ser melhorado dentro de nós nos ajudam a caminhar. E o caminho é que possamos ser a melhor versão de nós mesmos. Então, olha que legal. Se o conceito é performance igual potencial menos interferência, a gente tem que começar a pensar que para aumentar a produtividade, para aumentar a performance, a gente precisa diminuir as interferências. O que pode ser uma interferência? Uma dúvida, um medo, uma suposição, ou até mesmo uma crença limitante que será que isso vai dar certo para mim? Será que eu vou conseguir vencer? E aí a gente começa a pensar, né? Se eu consigo eliminar isso, eu vou melhorar o meu potencial através de métodos práticos, igual aqui hoje você está tentando desenvolver isso. Então, já que você quer tanto melhorar sua produtividade, aumentar sua performance, eu recomendo você começar a avaliar quais têm sido as suas interferências, quais são as suas dúvidas, quais têm sido seus maiores medos. Eu recomendo você pegar o papel e a caneta e anotar, né? E pelo menos escrever 3 dúvidas, 3 medos. O que tem sido uma crença limitante? Por exemplo, eu não vou conseguir superar essa crise. Os meus clientes, talvez eles não estão curtindo mais o meu treino. E aí você começa a desenvolver em cima disso. Porque afinal, se você começar a eliminar essas interferências, o que vai sobrar para você é foco em aumentar a sua produtividade, fazer aquilo que você tem talento e tem resultado através desse talento. Num segundo momento, você gerencia esse talento e cada vez faz mais. A grande diferença da mentalidade de atletas profissionais, medalhistas de ouro, por exemplo, eles não deixam a habilidade deles cair em algum tipo de interferência. Então eles só fazem aquilo que eles são muito bons. E aí a partir disso, galera, eu queria que você realmente estivesse pensando se a gente pudesse retornar para uma situação difícil, ou se você está vivendo uma situação difícil, o que faríamos de diferente? Pensa, que outros recursos temos usado? Eu gostaria muito que você desse pause agora nesse vídeo e respondesse o seguinte questionamento. Se possível, analise seu adversário de antemão e monte um plano de jogo para vencê-lo, de acordo com os seus pontos fortes e com os fracos dele. Se você está passando por algum momento, é preciso analisar, reconhecer e logo na sequência você cria um plano de jogo para vencer. E a gente vai estar aqui nas próximas aulas para poder te ajudar, ok? Então, dá um pause agora e escreve um pouquinho aí. Se você está vivendo um momento difícil, o que você faria de diferente? Quais outros recursos que talvez você não está utilizando? Beleza? Então, se você já escreveu, deu o pause aí igual a gente falou, vamos retomar e continuar agora já para um segundo tópico da nossa aula de hoje, da nossa jornada de autoconhecimento, que tem muito a ver com quem sou eu hoje e quem sou eu amanhã. E para isso,
Eu preciso mostrar um vídeo que vai fazer total diferença para as nossas falas daqui para frente. Olha só, eu sou muito fã desse cara. Vem comigo. Aumenta o som e coloca o fone de ouvido de preferência para você se concentrar. It's the last goodbye, I swear. I have no regrets, for the past is behind me. Tomorrow reminds me just where. Can't quite see the end. How can I rely on my heart if I break it with my own two hands? I heard all you said, don't say anything. It's the last goodbye, I swear. Esse vídeo é incrível, né? E tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Quem sou eu hoje e quem sou eu amanhã. O Phelps, a maioria de vocês o conhecem como um grande medalhista, um recordista, né? Então, na sua última Olimpíada, ou melhor, em uma única Olimpíada, o cara cravou 8 medalhas olímpicas. Imagina o tanto de preparo. A bibliografia desse cara é fantástica, né? Porque uma das coisas que ele sempre falou e levou muito a sério é que se você quer ser o melhor, você tem que fazer coisas que outras pessoas não estão dispostas a fazer. Porque o sucesso, galera, ela é uma decisão. E o mais legal de tudo isso é pensar que, lógico, talvez não seremos medalhistas igual o Phelps, porém a gente pode ter sucesso naquilo que a gente se predispõe a fazer com amor, com carinho, e a gente começa a pensar o que um cara como o Phelps fez para ter tanto resultado. Qual foi o drive que ele colocou na cabeça dele e ninguém mais tirou? O que foi ali de, meu, isso aqui eu preciso fazer que mais ninguém vai fazer por mim. Uma das coisas que na bibliografia dele ele fala é que ele fez uma conta dos finais de semana onde os treinadores não davam treino. E aí, a partir disso, ele começou a pensar, né? Pô, se os meus atletas adversários não treinarem no final de semana, quantos dias a mais eu vou conseguir treinar comparado a eles? E durante vários anos da sua carreira, ele treinou todos os dias. Então, uma das coisas que acontecia durante esse período ele poderia, às vezes, perder um pouco a quantidade, a duração do treino, mas ele nunca perdeu a intensidade, ou seja, ele sempre foi disposto a treinar o tempo inteiro, enquanto os adversários deles dormiam, faziam outras coisas, ele se dedicou e abdicou de várias coisas. Então, digamos que o Phelps era um dos caras que não tinha um pensamento de imediatismo, mas sim de comprometimento com aquilo que ele se predispôs a fazer. E essa é a minha recomendação para vocês, e para mim mesmo eu falo isso também, porque isso vai fazer uma coisa que já vem no próximo tópico do que a gente precisa falar, e pegar o exemplo e o drive do Phelps como, meu, eu vou fazer o que outras pessoas não estão dispostas a fazer. Para quê? Para ter resultados diferentes e para tentar concluir o meu objetivo.
E isso vai fazer com que você direcione as suas atitudes e não fique à mercê das emoções. E aí, galera, a gente precisa estudar um pouco de neurofisiologia para entender que, por exemplo, olha só, o cérebro reptiliano, essa parte verde aí que a gente está vendo, ele tem uma relação com o cérebro instintivo. Meu, e olha só, é 55% do nosso cérebro. Aí que a gente consegue ver ou identificar a intenção de falar dinâmica, energética do psiquismo e até as funções ali naturais, orgânicas do corpo, eles são produzidos por essa parte do cérebro. 38% do cérebro está no sistema límbico, que ele é o sistema responsável pelo timbre, cor da voz, pureza do cérebro emocional. Então, tipo, aqui está totalmente a parte emocional do negócio. E eu vou falar mais pra frente, quando você não consegue dominar as suas emoções, que é o que eu acabei de falar, você não vai ter muito senso para reagir de uma forma inteligente. Até porque, se você olhar, o neocórtex, que é o cérebro intelectual que processa realmente as partes, ela é só 7%, por mais que tenha uma grande parte. E ainda depois eu vou explicar as diferenças do hemisfério direito, do hemisfério esquerdo, para você começar a entender um pouquinho mais. Porque tudo que eu estou falando vai ter uma relação direta com a capacidade que o nosso cérebro tem de se modificar e se reorganizar para formar novas conexões neurais ao longo da nossa vida. Meu, isso é uma habilidade incrível chamada neuroplasticidade. E assim, pegando os drives do Phelps, que o tanto que o cara se dedicou, a gente vai encerrando essa aula de hoje, pensando que a neuroplasticidade ela vai tomar conta de você e a gente vai começar a trilhar novos caminhos, abrindo em novas oportunidades de conhecimento e habilidades. Porque no final das contas, a gente quer que você vença o seu adversário, além de dominar as suas emoções, ok? Eu queria deixar uma frase para vocês na aula de hoje, que o mestre ele age e o amador ele reage. Então, antes de fazer a conclusão, a diferença do mestre é que ele se prepara muito para chegar no nível dele. E o amador, que vocês puderam ver agora há pouco, ali o cérebro fica mais na função reptiliana, instintiva, reativa. Então acontece alguma coisa, eu já reajo. Não penso, não planejo, não organizo. E aí fica a pergunta, galera, aonde vocês querem estar? Vivendo na parte amadora ou começar a virar mestre da sua própria vida? Isso vai ser a diferença para você fazer tomadas de ações conscientes em direção ao seu resultado. Obrigado. Aqui é o Silvio Prado e por aqui foi mais uma aula do nosso curso Revolução Personal. A gente se vê em breve.